Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar hoje a fazer uma série de vídeos tratando de peso e balanceamento de aeronaves. Eu recebi algumas mensagens me pedindo para fazer um vídeo sobre isso, mas como esse vídeo vai acabar ficando muito longo se eu fizer num vídeo só, então eu vou fazer em vídeos separados e vou postando um pedacinho de cada vez que eu acho que fica melhor. Hoje eu vou postar o primeiro vídeo, que é a respeito das definições que a gente precisa saber para depois começar a mexer com os cálculos de peso e balanceamento. Tá certo? Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as definições que se aplicam ao peso e balanceamento, que é a primeira parte que vai ficar nesse vídeo 1 e depois os outros vídeos, então vai ter as outras partes a respeito de peso e balanceamento. A primeira definição que a gente tem é a definição de massa. Massa é a medida da quantidade de matéria que existe em um corpo. É constante, independe da localização. A unidade de medida no sistema internacional é o quilograma. Existem outros países que usam libra, por exemplo, mas a medida padrão de massa é quilograma. A próxima definição é braço. Então, braço é uma distância entre um ponto de apoio de um sistema de força e um ponto aonde a força está sendo aplicada. Nesse caso aqui, nesse exemplo, por exemplo, um braço de 2 metros significa uma distância de 2 metros entre o ponto de apoio de um sistema de força e o ponto aonde a força está sendo aplicada. Momento é um cálculo realizado multiplicando-se o braço, que a gente acabou de ver, pela massa que é aplicada numa certa posição. A unidade de medida de momento é o quilograma-metro, porque é uma multiplicação de uma massa em quilos por uma distância em metros. Então, nesse exemplo aqui, um braço de 1 metro, uma distância de 1 metro entre esse ponto de apoio e esse outro ponto, uma massa de 2 quilos, isso vai gerar um momento de 2 quilômetros, que é a multiplicação dessa massa por esse braço. E como é que a gente sabe quando um certo sistema está em equilíbrio? Quando os momentos são iguais. Tá? Então, se a gente pegar nesse exemplo aqui de uma gangorra e multiplicar a massa desse lado pelo braço e comparar com a massa do outro lado vezes o braço, se os valores forem iguais, significa que a gangorra está equilibrada. Se um lado tiver um momento maior do que o outro, a gangorra vai pender para o lado do momento maior. Tá? Esse conceito de momento e de equilíbrio é usado quando a gente fizer os cálculos de CG, que a gente vai ver mais para frente nessa série de vídeos. Então, um exemplo de uma gangorra aqui, braço de 1 metro desse lado, massa de 2 kg, braço de 2 metros para esse outro lado, massa de 1 kg. Se a gente soltar a gangorra, para que lado ela vai ou se ela vai ficar em equilíbrio? A gente compara então 2 kg vezes 1 metro, comparado com 2 metros vezes 1 kg, vai dar 2 kg de cada lado. A gangorra está equilibrada. Tá certo? Mais um exemplo. Aqui a gente tem 3 massas aplicadas, então a solução desse exemplo é a gente somar o que está do mesmo lado e comparar com o que está do outro lado. Então, nesse caso, de um lado da gangorra, nós temos 4 quilos multiplicados por 1 metro, e do outro lado nós temos 2 quilos a uma distância de 1 metro, somado com mais 1 quilo a uma distância de 2 metros, que é o total entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força. Então, também está em equilíbrio, tem 4 kg/metro de cada lado da gangorra. Tá ok? Outro conceito que nós vamos precisar é o conceito de datum line ou de plano de referência. É um plano imaginário a partir da onde nós vamos medir as distâncias, nós vamos medir os braços. Tá? Na maioria dos aviões fica localizado no nariz, e a partir daqui então a gente mede, por exemplo, o braço da onde está sentado o piloto, o braço do tanque de combustível, o braço do compartimento de carga, o braço onde está apoiado o motor, o braço do trem de pouso do nariz, o braço do trem de pouso principal. Esses braços de trem
a gente vai ver no próximo vídeo como que a gente calcula a pesagem de um avião, como que é pesado um avião, né, a partir de onde tudo começa, que é a pesagem da aeronave, como é que é feita essa pesagem, como é que a gente calcula aquela ficha, então, de peso e balanceamento que tem nos documentos do avião. Tá bom, pessoal? Existem outros aviões onde o data online não é no nariz. Por exemplo, nesse caso aqui, fica na parede de fogo. Tá? O que acontece nesses casos é que nós vamos ter braços positivos para um lado e braços negativos para o outro lado. Então, na hora de fazer os cálculos, nós temos que tomar cuidado com o sinal do momento, porque o momento vai dar positivo para um lado e o momento vai dar negativo para o outro lado. Tá? Não são muito comuns, mas existem algumas aeronaves que têm esse tipo de definição de braço. Aonde a gente encontra qual é a posição da data online de uma certa aeronave, está no manual. Pode ser o manual AFM, pode ser o PO8, no caso de aviões menores, pode ser no manual de Weight and Balance, tá? Em alguma publicação oficial do fabricante que trata de peso e balanceamento, nós vamos encontrar a posição correta, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo, só com as definições. E no próximo vídeo nós vamos tratar de como funciona a pesagem das aeronaves. Tá ok? Obrigado, até a próxima.